Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E eu quero lembrar aos irmãos, como de costume, que além dessas videoaulas, nós também disponibilizamos outros materiais adicionais para apoio nos estudos dos irmãos. Nós disponibilizamos um esboço escrito de cada uma das lições em formato PDF e nós também disponibilizamos as reflexões em áudio com base nas leituras diárias de cada uma das lições também. E caso algum irmão tenha interesse nesses materiais adicionais, os links para download estarão disponíveis aí logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção Mostrar Mais. E caso algum irmão prefira receber por e-mail os esboços escritos, basta nos informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e automaticamente os irmãos estarão recebendo toda semana o esboço de cada uma das lições. E eu quero lembrar também aos irmãos, como de costume, que esses materiais que nós disponibilizamos para apoio, eles não substituem as aulas presenciais. E no caso da nossa igreja, essas aulas acontecem todos os domingos às 16 horas. E eu aproveito para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal e que também ajudem compartilhando os vídeos e os materiais através de suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2017 o tema As obras da carne e o fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. E a lição de hoje é a lição de número 5, que tem por título Paz de Deus, antídoto contra as inimizades. E agora, como de costume, nós vamos ver aí quais são os tópicos que serão abordados durante esta videoaula. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre a inimizade, que conforme nós já vimos aí no início do trimestre, é uma das obras da carne, conforme Gálatas 5, de 19 a 21. Depois nós falaremos sobre a paz, que é uma das virtudes, uma das 9 virtudes aí do fruto do Espírito. Em seguida, nós falaremos sobre as dimensões da paz. Depois nós iremos falar sobre a relação de outras virtudes com a paz. Em seguida, nós falaremos sobre um ponto muito importante. Nós veremos aí como obter a paz. E por fim, como de costume, nós faremos a nossa breve conclusão. Então vamos aí ao primeiro tópico, onde nós falaremos sobre a inimizade. Então, irmãos, primeiramente, vamos aí conceituar a inimizade. Então, vamos lá. Segundo o dicionário, inimizade o que significa inimizade? Inimizade é em que não há amizade, ausência de amizade, sentimento de ódio ou malquerença direcionados a algo ou a alguém. Segunda definição, estar em conflito ou em oposição contra outra pessoa, desejando o seu mal. E uma outra definição, aversão, desafeição, antipatia e não gostar de alguém. Então, nós podemos aqui entender, dentro do contexto da lição de hoje, que a inimizade ela é a falta ou a ausência de paz. Quando nós não temos paz com alguém, com alguma pessoa, nós temos uma inimizade com essa pessoa. E como nós vimos na lição 3 deste trimestre, a inimizade ela é uma das obras da carne. E como nos diz Paulo em Gálatas 5:21, as pessoas que cometem as obras da carne, elas não vão herdar o reino de Deus. Então, aquele que vive em inimizade, que costuma conservar a inimizade, gerar contendas com outras pessoas, essa pessoa ela está cometendo aí uma obra da carne, ela está produzindo um fruto da carne. Então, como nos diz a Bíblia, ela não vai herdar o reino de Deus. Ou seja, nós como cristãos, nós não devemos ter inimizades. Muito pelo contrário, nós devemos buscar, quando depender de nós vamos estar vendo no decorrer da videoaula de hoje, nós devemos buscar ter a paz com todos. E quando nós falamos sobre inimizade, existem basicamente 3 tipos de inimizade, tá? Então, primeiramente, nós temos a chamada inimizade contra Deus. Então, olha só o que a Bíblia nos diz nesse contexto em Romanos 8:7 e em Tiago 4:4.
Então, inicialmente, Romanos 8,7 está na tela dos irmãos. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E agora em Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, irmãos, aqui nós vemos que tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que representa o mal, é uma inimizade contra Deus. Então, isso significa que quando nós nos envolvemos com aquilo que é ruim, quando nós nos envolvemos com aquilo que é mal, quando nós produzimos as chamadas obras da carne, que nós já falamos sobre elas em outra lição, nós então nos tornamos inimigos de Deus. Tá? E nós estamos falando aqui que o primeiro tipo de inimizade é a inimizade contra Deus. E nós vamos ver um pouco mais adiante, nós vamos ver em mais detalhes, mas é importante nós sabermos que com a queda que ocorreu por causa do pecado, o homem ele se tornou inimigo de Deus. E essa inimizade, irmãos, ela ainda existe, ela existe até hoje, porém para aqueles que não foram reconciliados com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Então ainda existe a questão da inimizade contra Deus, mas nós vamos entender isso um pouco mais à frente. Além da inimizade com Deus, nós temos aí um outro tipo de inimizade, que é a inimizade com outra pessoa ou com outras pessoas. Então nós temos aqui um exemplo bíblico que está lá em Lucas 23, 12, diz assim a palavra do Senhor. E, no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Então, inimizade com outra pessoa é o tipo de inimizade aí mais comum e mais conhecido. E nesse exemplo bíblico, nós vemos que Herodes e Pilatos, eles foram inimigos entre si. E depois eles acabaram se tornando amigos naquela ocasião em que Jesus estava diante deles, ali em momentos diferentes. Irmãos, Jesus ele já estava para ser condenado à morte. E mesmo assim, somente a presença de Jesus, somente com a presença do Mestre, eles acabaram de inimigos voltando a ser amigos. Ou seja, somente a presença de Jesus fez com que aquelas duas pessoas, Herodes e Pilatos, que eles eram inimigos, eles voltassem a ser amigos novamente. Bom, irmãos, infelizmente, muitas pessoas, inclusive no meio cristão, elas têm inimizade com outras pessoas e elas não fazem nada para tentar mudar essa situação. E usando aí, em alguns casos, como desculpa, o fato, por exemplo, da outra pessoa estar errada, dizendo que já tentaram resolver e que não conseguiram, dizendo que elas é que foram ofendidas, etc. Enfim, mais à frente nós vamos falar sobre alguns sentimentos que levam à inimizade e que levam a contendas. Tá? Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso aí mais adiante. De qualquer forma, existem muitas pessoas, muitos cristãos aí que se dizem ser, que ficam alimentando inimizades aí no seu convívio, inclusive dentro da igreja. Bom, então nós temos aí a inimizade contra Deus e nós temos também a inimizade contra outras pessoas, tá? Inimizade com Deus e inimizade com outras pessoas. E nós temos também um terceiro tipo aí de inimizade, que é a inimizade entre grupos. Olha só o que a Bíblia nos diz lá em Efésios 2, no versículo 4 ao 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, irmãos, aqui a Bíblia ela está falando sobre os judeus e sobre os gentios, que eles eram inimigos, que eles eram separados. Só que através de Jesus Cristo eles se tornaram um único povo. Tá? Então é importante saber que antes da cruz existiam basicamente dois povos, os judeus e os gentios. Agora, após a cruz, passaram a existir aí três povos,
os judeus, os gentios e também os salvos em Cristo Jesus, sendo que esse grupo dos salvos ele é composto tanto por judeus quanto por gentios. Ele é composto por todos aqueles que recebem pela fé o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, irmãos, nós estamos falando aqui sobre união, sobre comunhão. Nós estamos falando de paz entre pessoas e povos, que é exatamente o contrário aí da inimizade. Então, enfim, existem esses três tipos de inimizade: inimizade com Deus, inimizade com outra pessoa e também a inimizade entre grupos de pessoas, entre grupos rivais, pode-se assim dizer. E o crente, ele não deve ficar alimentando sentimentos de inimizade. Aliás, irmãos, não somente de inimizade, mas de nenhuma das obras da carne. No que depender de nós, nós não devemos ter inimizade com nenhuma pessoa. Então, para isso, nós devemos saber que o crente, ele só tem um inimigo. Nós temos que ter essa convicção. Aquelas pessoas que acham que as outras pessoas são inimigas. Na verdade, o crente ele só tem um inimigo. Então a pergunta é: quem é o nosso verdadeiro inimigo? Irmãos, a Bíblia ela responde essa nossa pergunta lá em 1 Pedro 5,8. Está aí na tela dos irmãos, eu coloquei a versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Então diz assim a Bíblia em 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, nesse versículo, irmãos, principalmente nessa versão NTLH, apesar que esse versículo ele é bastante direto em outras versões, na Almeida Revista Corrigida, NVI, enfim, outras mais, dá para perceber isso bem. Mas nesse versículo fica muito claro que o nosso inimigo, ele é o diabo. Tá? O diabo é o nosso inimigo. E todo cristão sabe disso, irmãos. Inclusive no meio cristão, todos sabem que é comum, quando alguém vai falar sobre o diabo, ele se refere ao diabo como sendo o inimigo. O inimigo de nossas almas, ou seja, a maioria dos cristãos, quando vão falar do diabo, falam como inimigo. Então, se o diabo ele é o nosso verdadeiro inimigo, por que muitos cristãos ficam mantendo inimizade com outras pessoas? Ou pior ainda, por que muitos cristãos mantêm inimizade com irmãos em Cristo? Essa é uma pergunta que fica aqui para a nossa reflexão. Se nós temos um inimigo, que é o diabo, por que existe aí a inimizade entre outras com outras pessoas? E muitas pessoas, irmãos, elas têm inimizades ou elas acabam gerando aí inimizades devido a alguns sentimentos que elas trazem aí dentro de si. E existem muitos sentimentos, e não só sentimentos, mas muitas situações que acabam levando a inimizades. Nós vamos falar um pouco sobre três, nós vamos nos limitar a três desses sentimentos que levam à inimizade. Tá? Existem outros mais, mas nós vamos falar sobre três deles. Então, primeiro nós temos aí o egoísmo, depois temos a soberba e também o chamado sentimento faccioso. Tá? Nos próximos slides nós vamos falar um pouco sobre cada um deles. Nós vamos falar sobre o egoísmo, vamos falar sobre a soberba e vamos falar sobre o sentimento faccioso. Lembrando que nós estamos ainda no primeiro tópico falando sobre a inimizade. E agora nós vamos falar de sentimentos que provocam ou que podem levar, ou melhor, que levam à inimizade. Então vamos agora falar sobre o sentimento do egoísmo, tá? Do egoísmo. Então, para isso, nós vamos ver o que a Bíblia nos diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1. Olha só. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Irmãos, vejam só que Tiago ele começa fazendo uma pergunta. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Alguns podem até pensar, mas é porque o irmão me ofendeu, é porque aquela pessoa me persegue, enfim, porque eu fui injustiçado, porque a pessoa roubou o que era meu, etc. e tal. Se nós perguntarmos, irmãos, para qualquer pessoa que não esteja em paz com uma outra pessoa, se nós perguntarmos para ela o porquê da inimizade,
Irmãos, em quase todos os casos, a pessoa vai dizer que é por causa de algo que o outro fez, ou então por causa de algo que o outro deixou de fazer. Então a pergunta é: as dissensões e as pelejas, e também as inimizades, obviamente, elas existem por causa do próximo, ou seja, por causa da outra pessoa? Essa é uma pergunta que nós temos que responder. Agora, irmãos, não é o que Tiago está nos dizendo aqui no versículo 1 do capítulo 4 que nós acabamos de ler. Muitas pessoas colocam a culpa no outro, é o que o outro fez, ou é o que o outro não fez, ou deixou de fazer, enfim. Mas, na verdade, Tiago está nos mostrando que as guerras, as pelejas, as dissensões, enfim, as inimizades, não é por causa disso que elas vêm. Então, primeiro, nós precisamos entender que o ser humano, por si só, ele não é pacífico. Existe um conflito interior dentro do ser humano que leva ele a essas lutas exteriores. A luta interior entre a carne e o espírito, nós já falamos sobre isso, ela é muito intensa. Então, cabe uma pergunta interessante aqui para a nossa reflexão. Por que é que o não salvo ele peca com tanta facilidade? Por que é que aquele que é salvo ele titubeia muito, muito mais ali em relação ao pecado, ou seja, ele sente aquela insegurança, aquela dúvida? Isso é muito simples, irmãos, porque o conflito interior dentro do salvo ele é muito maior, é o conflito entre a nova criatura e o velho homem. Nós já falamos sobre isso, que a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne. Então existe essa luta interior. E à medida, irmãos, que nós nos deixamos guiar aí pelos nossos instintos, deixando prevalecer a carne, nós acabamos nos tornando individualistas, ou seja, nós acabamos nos tornando egoístas, mais amigos dos deleites, como diz a Bíblia, do que amigos de Deus. E, consequentemente, o nosso próximo ele passa a ser um obstáculo para a satisfação dos nossos desejos. Por quê? Porque nós nos tornamos egoístas, nós passamos a pensar somente em nós mesmos. Então, isso nos leva a concluir que as inimizades, as guerras, as pelejas, enfim, elas são frutos dos nossos desejos carnais, elas têm a sua origem em nossos desejos egoístas, irmãos, tá? As lutas e as brigas, elas vêm desses maus desejos que lutam dentro de nós. As pessoas, elas querem aí muitas coisas, mas em muitos casos elas não podem ter essas muitas coisas. E às vezes elas estão até prontas para chegar ao ponto de repente matar uma outra pessoa a fim de conquistar aquilo que ela quer. Tá? Enfim, as pessoas elas desejam em muitos casos ardentemente alguma coisa, mas elas não conseguem possuir essas coisas. Então elas acabam brigando, elas acabam lutando por isso. Então, como está na tela dos irmãos, os conflitos, as discórdias, as inimizades, elas têm origem onde? Elas têm origem nos nossos interesses egoístas. Então, o egoísmo ele é um sentimento que leva à inimizade. E além do egoísmo, nós temos também aqui um outro sentimento que leva à inimizade, que é a soberba. O comentarista, inclusive, ele fala um pouco sobre a soberba na revista do trimestre. Então, soberba, o que é, irmão? Soberba é o orgulho excessivo, é quando a pessoa se sente melhor ou se sente superior a outras pessoas, sendo que a Bíblia ela diz que deve se considerar os outros superiores a si mesmo. Tá? Então, esse sentimento de soberba, esse sentimento de orgulho excessivo acaba levando também à inimizade. Olha o que a Bíblia nos fala sobre a soberba, lá em Provérbios 13:10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Então, olha só a associação da soberba com a contenda, ou com a discórdia, ou com a desunião, enfim, com a inimizade. Tá? Então, é isso que nos está levando aqui a entender ou a concluir com este versículo. Então, a soberba, ela também leva à inimizade. Tá? O cristão que se julga superior às outras pessoas, o cristão que diz o que quer, que faz o que quer, enfim, que comporta-se da maneira que ele quer também, sem considerar
as outras pessoas, sem considerar o seu ministério, sem considerar os outros membros do corpo de Cristo, ele nunca vai encontrar paz. Por quê? Porque ele está perturbando a unidade do corpo de Cristo. Um crente que ele é soberbo, ele é um grande gerador de inimizades, ele é um grande gerador de contendas, tá? E nós nunca podemos nos esquecer que todos nós somos iguais diante de Cristo, todos nós somos servos de Jesus Cristo. Então não tem maior, não tem menor, não tem melhor, não tem pior, enfim. Então a soberba, ela não pode ter lugar, ela não pode achar guarida em nossas vidas. Então nós falamos sobre o egoísmo, falamos sobre a soberba, e além deles nós temos também o chamado sentimento faccioso, que é um sentimento que também causa inimizades. Olha só a Bíblia, o que nos fala a respeito disso lá em Tiago 3, versículos 14 a 16. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Bom, irmãos, Tiago, ele fala inicialmente aí sobre a amarga inveja, mas se tendes amarga inveja. Bom, nós já falamos bastante sobre inveja na lição 4 desse trimestre, tá? Então, caso os irmãos queiram estudar um pouco mais sobre a inveja, nós falamos bastante sobre ela, eu recomendo que os irmãos assistam a videoaula da lição passada, ou seja, a videoaula da lição 4 desse trimestre, tá? Então ele fala sobre a amarga inveja, e depois ele fala também sobre o sentimento faccioso. Vamos entender o que é isso, irmãos? Esse sentimento, ele é caracterizado pela parcialidade, ou seja, quem tem um sentimento faccioso não é imparcial, ele é parcial. Então é caracterizado pela parcialidade, é caracterizado também pela revolta. Quantos são, irmãos, aqueles que mesmo de forma inconsciente, vamos dizer assim, tem esse tipo de sentimento, né? Quantos são os cristãos que criam divisões, que criam clãs, que criam aí facções dentro das igrejas, uns de forma inconsciente, mas outros de forma consciente, ou seja, mal intencionados mesmo, criando ali as chamadas panelinhas, como dizem aí nos dias atuais. Então criam-se esses clãs, essas facções, essas panelinhas. Nós não podemos agir dessa forma, irmãos. Tiago, ele é muito claro em dizer que se trata de um sentimento que ele é advindo de uma sabedoria, olha só o que ele diz, terrena, animal e diabólica. Enfim, algumas pessoas, além delas terem inimizades, elas ainda acabam fazendo com que outras pessoas também tenham inimizades, gerando aí essas facções, gerando essas divisões, gerando essas panelinhas, tá? E muitas pessoas, um ponto interessante, elas cultivam inimizades, elas cultivam contendas, e elas ainda são capazes de dizer que, em alguns momentos, que elas estão em paz com Deus, mesmo nessas condições. Irmãos, um ponto importante que nós precisamos saber, é impossível ter paz com Deus sendo um gerador de contendas, sendo um gerador de inimizades, sendo alguém que cria facções, que cria panelinhas, principalmente dentro da igreja, tá? E ainda sobre o sentimento faccioso, ou seja, relativo aí a facções, olha o que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 12 e a parte A do versículo 13. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Então aqui nós vemos claramente que existia uma divisão entre os irmãos. Aqui nós temos, além obviamente do problema da divisão, que já era um problema, nós temos outros dois problemas, irmãos. Um deles é que existiam pessoas que, vamos dizer assim, eram praticamente seguidoras, pessoas seguidoras de homens. Irmãos, quantas pessoas que são seguidoras
de determinados pastores, que são seguidores de pregadores, de cantores, enfim, são mais seguidoras, são pessoas mais seguidoras de outras pessoas do que seguidoras do próprio Jesus Cristo. Pessoas que seguem denominações, que seguem placas de igrejas, enfim, acabam não seguindo aí a Jesus Cristo, que é o mais importante. Então nós vimos que tinha isso, eu sou de Paulo, eu estou do lado de Paulo, eu estou do lado de Apolo, eu estou do lado de Cefas, enfim. E tínhamos também um outro problema nessa ocasião, que é a falta de comunhão. Tá? Então esse era um outro problema. Olha que no versículo aqui, alguns diziam, eu sou de Cristo. Irmãos, aqui também existe um problema. Por quê? Porque, apesar de assim, olhando assim de cara, parece que não é um problema. Não é claro, todos nós somos de Cristo, mas na verdade representa aqui um problema. Por quê? Porque se tratavam de pessoas que elas não tinham comunhão com outras pessoas. Eu não sou nem de A, nem de B, nem de C, e também não estou com ninguém daqui. Eu sou de Cristo. Vamos pegar um exemplo, irmãos, para facilitar essa compreensão do que eu estou falando. Se fosse trazer isso para os dias atuais, nós estaríamos falando aqui dos chamados desigrejados, tá? São aquelas pessoas que dizem que seguem a Jesus, mas que não precisam de igreja. Eu posso seguir a Jesus na minha casa, do meu jeito, eu não preciso estar na igreja, a igreja tem muito problema, enfim. São aquelas pessoas que elas não estão em comunhão com o corpo de Cristo. Então, da mesma forma que é um erro você seguir a pastor A, B ou C, ou seja, ser seguidores deles e não de Jesus, também é um erro você não estar em comunhão com o corpo de Cristo. Então você tem que frequentar sim uma igreja, você tem que estar sim em comunhão com outros irmãos, você tem sim que participar da ceia do Senhor, enfim. Então isso também tem a ver com divisão, isso também tem a ver com sentimento faccioso. É como se naquela época tivesse uma divisão, né? Uma panelinha para Paulo, né? Uma panelinha, uma facção de Paulo, uma facção de Apolo, uma facção de Cefas, enfim. Então nós temos aqui o sentimento faccioso, tá? Então nós falamos aí sobre alguns aspectos da inimizade. Agora nós vamos falar um pouco sobre alguns remédios contra a inimizade. Então, dentre esses remédios, nós temos aqui, eu vou citar alguns deles, tá? Nós temos aí o altruísmo, nós temos a humildade e nós temos o perdão. Então nós vamos falar também sobre cada um deles nos próximos slides, tá? Então, primeiro nós temos o altruísmo. Olha o que a Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Irmãos, altruísmo, o que é o altruísmo? O altruísmo ele é o contrário de egoísmo. Tá? Nós vimos ali que o egoísmo é um dos sentimentos que leva à inimizade, que provoca inimizades. Então, um dos remédios contra a inimizade é o contrário do egoísmo, é o altruísmo. Tá? Uma pessoa altruísta é aquela que pensa no bem-estar do próximo, e em muitas ocasiões abrindo até mão dos seus interesses próprios aí em prol do bem-estar desse próximo. Então esse é o altruísta, tá? Em outras palavras, às vezes é necessário dizer não para nós mesmos, dizer não aos nossos desejos para nós mantermos a paz, para nós evitarmos aí as inimizades. E além do altruísmo, nós temos também um outro remédio contra a inimizade, que é a humildade. Tá? Então nós tínhamos falado sobre egoísmo e sobre soberba. Então o contrário da soberba é a humildade. Olha o que a Bíblia nos diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória. Olha, está falando aqui de soberba. Mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Irmãos, a humildade, ela é um remédio contra a soberba, que conforme nós vimos, é um dos sentimentos aí que leva à inimizade. Nós temos que ser humildes, reconhecendo aí que nós somos dependentes de Deus em tudo, nunca deixando a soberba invadir a nossa mente e tomar o nosso coração. E para isso é sempre importante que nós nos lembremos da nossa posição em Cristo Jesus. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que foi um exemplo, dentre outras coisas aí, de
humildade. Tá? Então, nós não devemos deixar com que a soberba venha sobre o nosso coração. Nós combatemos a soberba através da humildade. E além do altruísmo e da humildade, nós temos também o perdão. Irmãos, sobre o perdão, nós poderíamos mencionar aqui muitas passagens bíblicas, poderia ser um estudo completo, assim, uma aula só para falar de perdão. Mas nós vamos aqui dar uma resumida, até porque não é o objetivo da aula de hoje. Então vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre o perdão, lá em Colossenses 3,13, um versículo muito conhecido dos irmãos. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ah, irmãos, se todo crente soubesse a importância do perdão, e não só a importância, mas a necessidade do perdão, irmãos. Muitas pessoas estão colocando em risco até a sua própria salvação pelo fato de não perdoarem. Mas vamos lá. Estamos falando aqui de perdoar. Eu coloquei até separado aqui para os irmãos para poder frisar bem isso. Irmãos, o perdão é uma doação. É uma doação, é um ato de doar. É um doar que envolve renúncia, que envolve diálogo, que envolve sacrifício. Irmãos, quem perdoa desiste voluntariamente de certos direitos. Quem perdoa não exige reparação por uma mágoa que sofreu. Quem perdoa não acerta as contas. Nesse momento, a pessoa ela sai do mundo da lei e ela entra no mundo da misericórdia. Irmãos, o perdoador, ele sacrifica algo do seu eu a partir do momento que ele desiste dos seus direitos, que é uma coisa pelo qual no mundo aí se luta com unhas e se luta com dentes também, tá? Então isso é perdoar, ou seja, o perdão ele envolve doação. E todas as vezes que existe uma situação que demanda o perdão, existe sempre um lado ofensor, que é aquele lado que ofende, e um lado que foi ofendido, aquele que recebeu a ofensa. Agora, o interessante é que em ambos os casos, ou seja, não importa se a pessoa ela é a ofensora ou se ela é a ofendida, se a pessoa está do lado ofensor ou do lado ofendido, mas em ambos os casos, quando se fala de perdão, duas coisas são necessárias. Que duas coisas são essas? A iniciativa e a humildade. Irmãos, a iniciativa e a humildade tanto do lado ofendido quanto do lado ofensor. A iniciativa do lado ofensor em pedir perdão para o ofendido, e a iniciativa do lado do ofendido, muitas das vezes, em perdoar o ofensor, mesmo que ele não tenha vindo pedir esse perdão, que aí é mais difícil ainda. E também tem a humildade, que também é necessária. O ofensor ele precisa ter humildade para chegar e pedir perdão. E o ofendido ele também precisa ter humildade para perdoar, porque ele vai abrir mão dos seus direitos, conforme nós já comentamos, ele vai abrir mão do seu ego para poder perdoar. Enfim, eu não vou detalhar muito sobre o perdão, mas todo crente ele precisa ter em mente que não existe vida cristã sem perdão. Tá? Não existe vida cristã sem perdão. Olha só que a Bíblia nos diz, acabamos de ler, como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Bom, nós comentamos aí sobre alguns remédios contra as inimizades, mas o verdadeiro antídoto, irmãos, contra a inimizade, ou seja, aquilo que verdadeiramente impede a ação nociva da inimizade, é a paz. Então, o verdadeiro antídoto contra a inimizade é a paz. E é sobre essa paz, é sobre esse antídoto contra as inimizades que nós vamos estar falando aí a partir de agora e que é tema desta lição de hoje. Então, nós vamos aí para o próximo tópico, onde nós vamos falar justamente sobre a paz, sobre esse antídoto contra as inimizades. Então, primeiramente, para nós entendermos aí alguns pontos importantes sobre a paz, nós vamos aqui somente para ilustrar, tá, irmãos? Nós vamos dividir a história da humanidade em três períodos distintos, vamos dizer assim.
Então, nós temos o primeiro período, nós vamos chamar esse período aqui neste estudo, tá? De período anterior à queda, tá? De período antes da queda, onde o homem vivia ali no Jardim do Éden com a sua esposa, enfim, um período em que o homem tinha ali comunhão total com Deus. O segundo período, nós vamos chamar aqui nesse estudo de um período depois da queda, onde ali após a obediência, os irmãos sabem, né? Na verdade, após a desobediência de uma ordem expressa que fora dada por Deus, Adão e Eva eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e então eles foram lançados fora do jardim do Éden. Então nós temos um primeiro período para o nosso estudo que é o antes da queda, temos o período depois da queda e temos um terceiro período que nós vamos chamar aqui de período depois da cruz, ou seja, é o período depois do sacrifício vicário de Jesus Cristo pela humanidade. Então, somente para ilustrar, para nós entendermos bem a parte introdutória aqui sobre a paz, nós vamos dividir a história da humanidade nesses três períodos, tá? Somente para ilustrar. Então, vamos lá. No primeiro período, ou seja, antes da queda, havia a paz total entre o homem e Deus. Porém, irmãos, a queda do homem no pecado, ela fez o quê? Ela desconstruiu essa paz que havia com Deus, não somente a paz com Deus, mas ela desconstruiu a paz com outros homens e também com o próprio ser humano, né, com a própria pessoa, com a sua própria consciência. Então, a paz que o homem tinha com Deus, ela se tornou em inimizade. Então, o homem ele se tornou inimigo de Deus. Aquilo que era paz se tornou em inimizade. E foi por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário que a paz entre o homem e Deus ela foi restabelecida. Tá, agora, irmãos, obviamente que a paz entre o homem e Deus através da cruz de Jesus Cristo, né, através da cruz de Cristo, ela está disponível para todos os homens. Porém, nem todos têm essa paz. Ou seja, muitos ainda estão em inimizade com Deus. Tá? Até porque essa inimizade ela só é desfeita para aquelas pessoas que aceitam, para aqueles que recebem pela fé o Senhor Jesus como Salvador e como Senhor de suas vidas. Cristo, ele é o meio de reconciliação entre o homem e entre Deus. Em resumo, irmãos, pelo ato de um homem, no caso foi Adão, a paz ela deixou de existir, dando lugar aí à inimizade do homem para com Deus. E também pelo ato de uma pessoa, pelo ato de um homem, Jesus Cristo, né, que se fez homem, a paz com Deus ela foi restabelecida. Tá? Ou seja, pelo ato de Adão, a morte veio para todos e pelo ato também de um só, que foi Jesus Cristo, a salvação ela veio a todos quem? A todos que recebem pela fé Jesus Cristo como Salvador. Então, a paz, ela é uma qualidade espiritual que ela é produzida pela reconciliação. Tá? É uma situação espiritual que ela é produzida pela reconciliação do homem com quem? Com Deus, pela reconciliação do homem com o seu Criador. Ou seja, a gente está falando aqui do perdão que foi recebido. Tá? Então, ela é uma qualidade espiritual, é uma situação que ela é produzida pelo perdão que é recebido da parte de Deus para aqueles que recebem pela fé o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. E essa situação de paz interior, ela concede ao crente a graça de viver aí em meio às turbulências, em meio à corrupção, em meio à violência, enfim, em meio às adversidades da vida, concede a graça de viver em meio a essas coisas, mas se mantendo tranquilo, se mantendo aí em segurança para com Deus. Tá? Então, isso aqui é uma introdução à questão da paz, onde a gente precisa entender que a paz existia do homem para com Deus, depois da queda do homem, essa paz se tornou em inimizade e depois foi feita uma reconciliação com Deus através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tá? Essa reconciliação com Deus, ou seja, voltar a ter paz com Deus, é o que a gente chama de justificação. Tá? E essa justificação só é possível através do sacrifício de Jesus Cristo.
Bom, irmãos, então a paz, entrando agora especificamente no fruto do Espírito, aí falando sobre a paz ela é uma das 9 virtudes do fruto do Espírito, como nós vimos na aula introdutória desse trimestre. Então, é uma das 9 virtudes que, juntamente aí com o amor e com a alegria, a paz ela faz parte das chamadas virtudes universais, que se referem aí ao fruto do Espírito em relação a Deus. Tá? E essa paz ela também é chamada de fruto da confiança, ou seja, é aquela paz que concede tranquilidade, que concede confiança. E a paz, como virtude do fruto do Espírito, ela age no crente concedendo a ele tranquilidade, concedendo essa segurança em meio às adversidades. E da mesma forma que nós aprendemos sobre a alegria na videoaula passada, a paz também, esta paz como virtude do fruto do Espírito, como uma virtude universal, como uma virtude do fruto do Espírito em relação a Deus, ela também não depende de circunstâncias. Tá? Então, não é por aquilo que acontece à nossa volta que nós temos ou não esta paz. Ela independe de circunstâncias. Então vamos ver aqui o que é que significa paz. Tá? Então, para o mundo, está na tela dos irmãos, a paz significa o quê? A ausência de guerras. Então, aqui a gente está falando de todos os tipos de guerra. Né? Quando fala sobre guerra, a primeira coisa que vem na mente são as guerras mundiais, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, enfim. Guerras urbanas, guerras familiares, tem muitas famílias que vivem em guerra, né? Guerras internas, enfim. Então, para o mundo, a paz é a ausência desses problemas, é a ausência de guerras. Tá? Então, a paz, uma outra tradução também, é o estado de tranquilidade e quietude que não depende de circunstâncias externas. Essa é a paz que vem da parte de Deus. Essa é a paz como virtude do fruto do Espírito, como nós já comentamos. Ela não depende, ela não é circunstancial, ela não depende daquilo que acontece à nossa volta para poder existir dentro de nós. Por quê? Aí entra o terceiro ponto aqui do conceito. Porque ela é uma qualidade espiritual. Ela não é uma qualidade do mundo, tá? Ela é uma qualidade espiritual. E como nós já comentamos também, produzida pela reconciliação, ou seja, pelo perdão dos pecados e pela conversão, pela justificação através de Cristo aí na cruz do Calvário. Um outro ponto aqui sobre a paz, é uma virtude espiritual produzida pela reconciliação do homem com Deus, pelo perdão recebido, ou seja, está bem aderente aí ao item anterior. E um outro ponto aqui, é ela que concede a graça de viver em meio à violência, em meio à corrupção, mentira, engano, etc. E manter-se tranquilo e em segurança com Deus, ou seja, nós também já falamos sobre isso. Então, aquela graça que nos mantém tranquilos, sabe, que nos dá aquela confiança, mesmo quando tudo à nossa volta dá errado, nós temos a confiança em quem? Em Deus como nosso provedor e, acima disso, confiando que nós fomos reconciliados com Deus e que um dia nós teremos aí a vida eterna. Bom, o texto áureo dessa lição está lá em João 14, 27. Eu quero falar um pouco sobre esse versículo com os irmãos, que diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Tá? Então, sobre essa paz que Jesus nos dá, é importante aqui destacar alguns pontos. Primeiro deles, essa paz que Jesus nos dá, ela não garante que nós não passaremos por dificuldades. Irmãos, todo cristão está sujeito a passar por dificuldade. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então a paz de Jesus não garante a ausência de dificuldades, mas obviamente ela nos garante a tranquilidade, a confiança para suportar, para passar por essas dificuldades. E aí entra o segundo ponto. Prover força e conforto para suportar as dificuldades. Então, essa é a paz que nos dá força,
Essa é a paz que nos conforta diante dessas dificuldades. É aquela paz, como nós já comentamos, que é baseada na confiança em Deus. E nós já falamos também, é uma paz que ela não vem do mundo, trata-se aí de algo do Espírito Santo, como nós já falamos, é uma das qualidades, é uma das virtudes do fruto do Espírito, conforme está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E vejam que o versículo ele ainda diz para nós não turbarmos o nosso coração, tá? Não se turbe o vosso coração. Irmãos, o verbo turbar aqui é o mesmo que inquietar, é o mesmo que desassossegar. Então, quando ele diz não se turbe o vosso coração, ele está dizendo o seguinte: olha, não deixe o seu coração ficar inquieto. Então, a pergunta que cabe aqui é: o que é que tem turbado o nosso coração? O que que turba o nosso coração? O que que tira a nossa quietude? O que que deixa o nosso coração inquieto? O que que deixa o nosso coração desassossegado? Aqui, a Bíblia nos diz que Jesus falando, né, que ele nos deixou a paz dele, e por isso nós não devemos ficar atemorizados, nós não devemos turbar o nosso coração, nós não devemos deixar o nosso coração inquieto. Então vamos agora ver aí como nós fizemos também quando nós estudamos sobre a alegria na aula passada, nós vamos fazer agora da mesma forma, vendo aí algumas características dessa paz, da paz como virtude do fruto do Espírito. Então, primeira característica, ela não é momentânea, ou seja, ela não dura somente por alguns momentos, tá? A verdadeira paz, ela não está sujeita às condições à nossa volta, condições essas sim que são momentâneas. Então não é uma paz momentânea, ela é uma paz permanente, tá? Outra coisa, essa paz não é estar em lugares tranquilos. Irmãos, muitas pessoas, elas procuram a paz indo para lugares tranquilos, indo para ver o mar, indo para um sítio no interior, para algum lugar tranquilo, enfim. E elas acabam associando isso, elas acabam associando o fato de estar nesses lugares tranquilos como se fosse paz. Tá? Na verdade, trata-se de uma falsa paz. Por quê? Porque a pessoa ela pode estar num lugar tranquilo, mas a sua mente e o seu coração pode não estar em paz. Seja uma falta de paz em relação a outra pessoa, em relação a algum problema que ela esteja passando, uma falta de paz em relação a Deus, enfim. Então não é amarrado ao lugar, o lugar sendo tranquilo ou não sendo tranquilo. Ah, se eu estou no trânsito que está parado, eu estou sem paz. Se eu estou numa chácara no final de semana, eu estou com paz. Não, a paz como fruto do Espírito não tem nada a ver com isso. Não está associada ao local, ao momento, às condições, às intempéries. Não existe associação em relação a essas coisas, tá? Um outro ponto, a paz como qualidade do fruto do Espírito não é desviar o pensamento dos problemas. Irmãos, esquecer os problemas por um curto espaço de tempo ou desviar o pensamento não traz a paz verdadeira. E aqui nós estamos falando da paz verdadeira. Se a gente fala da paz verdadeira, significa que existe a falsa paz também. Mas a paz como qualidade ou como virtude do fruto do Espírito, ela é a paz verdadeira. Uma outra característica, se desenvolve no interior quando se tem o Espírito Santo. Irmãos, vejam que não é uma paz terrena, tá? E aí é um outro ponto interessante também. Ela só existe quando se tem o Espírito Santo. E só se tem o Espírito Santo quando se recebe pela fé o Senhor Jesus como Salvador. Entenderam que existe uma amarração? Ela é uma paz que se desenvolve no nosso interior quando nós temos o Espírito Santo. E para nós termos o Espírito Santo, nós temos que ter recebido ao Senhor Jesus aí através da fé. Então, novamente, nós estamos falando aqui sobre a reconciliação do homem com Deus. Nós novamente estamos falando aqui sobre a justificação. Um outro ponto, uma outra característica sobre a paz como qualidade do fruto do Espírito. Pode ser experimentada em qualquer local e sob qualquer circunstância. Bom, aqui nós também já comentamos, né? Ou seja, a verdadeira paz, ela não depende das circunstâncias externas, não depende do local
que eu estou, em que eu estou, do momento em que eu estou passando, enfim, ela vem aí de um correto relacionamento com Deus. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. E uma outra característica dessa paz, como virtude do fruto do Espírito, ela excede todo o entendimento. Irmãos, a verdadeira paz, ela foge à compreensão humana. Em outras palavras, é isso que a gente está dizendo aqui. Ela não pode ser explicada por elementos naturais. E uma outra característica, concede tranquilidade e confiança em meio às adversidades. Ou seja, mesmo em meio às lutas do dia a dia, mesmo em meio às dificuldades, às adversidades, enfim, mesmo passando por tudo isso, nós temos paz, nós temos este chamado fruto da confiança, esta qualidade do fruto do Espírito, chamada paz, mesmo que a situação à nossa volta não esteja boa, mesmo que estejamos passando por várias intempéries e por adversidades diversas aí, às quais estamos sujeitos, como nós já comentamos, no nosso dia a dia. Muito bem, irmãos. Isaías, ele faz menção à paz de Deus como um rio, como se fosse um rio. Olha o que a Bíblia nos diz, em Isaías 48:18 e em 66:12. 48:18. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. No 66:12 agora de Isaías. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis ao colo, vos trarão, e sobre os joelhos vos afogarão. Então reparem, irmãos, que em ambos os versículos a paz de Deus ela é apresentada aqui, ela é ilustrada como um rio, tá? Como um rio. E o pastor Antônio Gilberto, no seu livro, um livro muito bom, inclusive que eu recomendo para os irmãos, no seu livro chamado O Fruto do Espírito, a plenitude de Cristo na vida do crente. Nesse livro, o pastor Antônio Gilberto ele fala de algumas características do rio para comparação aí com a verdadeira paz. Tá? Então, primeiramente, o rio ele fala aí sobre extensão, sobre propagação. Irmãos, é o propósito de Deus que a sua paz ela seja encontrada em todos os lugares, em todas as pessoas. Então está falando sobre propagar a paz. Rio também fala sobre poder. Tá? O pastor Antônio Gilberto ele cita o exemplo das usinas hidrelétricas que usam ali o poder das águas dos rios ali para gerar energia. E da mesma forma, essa paz de Deus ela é algo assim poderoso, tá? A paz de Deus, ela é poderosa. Depois rio, ele fala também de abundância, poxa, o rio, ele tem muita água, né? Ele fala sobre abundância de água. E a paz de Deus, ela também é abundante, a paz de Deus, ela também é plena. Rio também fala do que mais? Fala sobre vida. Né? Os irmãos sabem que existe uma associação muito grande entre a água e a vida. Na Bíblia, a gente fala de água para irrigar a terra, onde consegue se produzir alimento, fala sobre agricultura, navegação, enfim. Então, aqui existe uma associação da paz de Deus com a vida, a paz de Deus que traz a vida. Olha que coisa interessante, qual a associação de paz com vida? Poxa, se eu fui reconciliado com Deus, eu deixei de ser inimigo de Deus, o meu destino era a morte, agora o meu destino é a vida eterna, então isso me transmite paz, ou seja, eu tenho paz com Deus por causa dessa reconciliação, cuja consequência depois será a vida eterna. Rio também fala o pastor Antônio Gilberto fala no seu livro sobre avanço. Os irmãos sabem que as águas do rio elas estão sempre se movimentando, elas estão sempre numa direção avançando. E com a paz de Deus também é a mesma forma, ou seja, ela tem também essa questão do avanço. E um ponto interessante aqui para nós meditarmos, quando Jesus falou sobre as bem-aventuranças, lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo 9, olha só o que ele diz, está na tela dos irmãos. Bem-aventurados os
pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, o cristão, todo cristão, ele tem que ser um pacificador. Tá? Ele tem que ser um pacificador. Agora, quando Jesus fala que nós devemos ser pacificadores, nós devemos entender esse termo pacificador sob duas perspectivas diferentes. Tá? A primeira delas diz respeito ao crente como tendo que ser um promotor, vamos assim dizer, da paz. Ou seja, o crente tem que ser aquela pessoa que busca soluções em meio a conflitos, ali, formas de se manter a paz. O crente, ele deve ter a paz com Deus, mas ele também deve ter a paz com o próximo. Em outras palavras, ele não deve viver em brigas, ele não deve viver em contendas, ele deve viver em paz com todos, mas não somente ele viver em paz com as pessoas, mas ele também tem que promover a paz entre outras pessoas. O crente não pode ser aquele que joga lenha na fogueira, como dizem nos tempos atuais. Ele tem que ser aquela pessoa que é um propagador, ele é um promotor da paz, não somente dele para com os outros, mas também entre as pessoas à sua volta. Então, isto é ser pacificador sob uma dessas duas perspectivas. Mas não somente isso, nós temos a segunda perspectiva também. O cristão, como pacificador, é aquele que deve levar outras pessoas a terem paz com Deus. Novamente, nós estamos falando aqui da reconciliação com Deus. Em outras palavras, o crente como pacificador, ele deve levar outras pessoas a Jesus Cristo, para que através dele essas pessoas possam também ter a paz com Deus. Bom, e falando aí sobre a questão da paz, sobre pacificadores, enfim, vamos ver aí alguns exemplos bíblicos de pessoas que elas tinham a paz consigo e que eram pessoas pacificadoras. Tá? Então nós vamos ver alguns exemplos bíblicos. Então o primeiro exemplo que nós podemos citar aqui é o exemplo do patriarca Abraão, conforme está lá em Gênesis capítulo 13. Os irmãos sabem bem disso, até porque nós estudamos isso num outro trimestre. A Bíblia diz que, num dado momento ali, começou a existir uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores do seu sobrinho Ló. Então Abraão, ele tomou uma decisão, ele chamou o seu sobrinho Ló para conversar, e naquela conversa Abraão ele colocou de lado os seus direitos como líder daquele clã, como sendo o tio de Ló, enfim, ele abriu mão de tudo isso e falou para Ló o seguinte: olha, escolhe para onde você quer ir, e para onde você quiser ir, eu vou para outro lado. Então, ele deixou com que Ló fizesse essa escolha. Então, ele abriu mão daquele direito para manter a paz naquele momento, deixando com que Ló escolhesse o caminho que ele quisesse tomar. Eu estou resumindo aqui, tá, irmãos? Um outro caso que a gente pode citar também como exemplo nesse contexto é o de Isaac, lá em Gênesis 26. Então aqui nós temos aquela passagem onde Isaac ele reabriu os poços de Abraão e a cada poço que ele abriu, os inimigos diziam que a água era deles. Tá? Isso ocorreu em mais de uma ocasião, os irmãos sabem. Isaac, ao invés dele querer contender, ao invés dele querer causar inimizade, gerar uma contenda, ele fez o quê? Na verdade, ele saía e ele cavava outro poço, até que chegou o momento, né, em que os inimigos eles pararam de contender com ele por causa daqueles poços. Irmãos, quantas pessoas que ao invés de, pegando esse exemplo aqui de Isaac, ao invés de sair e cavar outros poços, eles preferem ficar discutindo, brigando, contendendo por causa de outras pessoas que vêm para provocá-los, por exemplo, enfim. Irmãos, nessas horas nós temos que fazer como Isaac. Para evitar contenda, para evitar inimizade, sair e cavar outro poço, crendo que Deus vai honrar. Um outro exemplo aqui, que na verdade é o exemplo maior em todos os sentidos, não somente em relação à paz, tá? É o exemplo do Senhor Jesus Cristo, lá em Isaías 9,6, dentre outras características, Isaías diz que Jesus ele é o príncipe da paz. Tá? Então nós devemos sempre seguir o exemplo de Jesus Cristo, que é o nosso mestre aí por excelência,
nós devemos seguir o exemplo dele em nossas vidas. Um outro exemplo que nós temos aqui é o exemplo da igreja primitiva, como está lá em Atos 9:31, que está na tela dos irmãos. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Veja, irmãos, que a igreja ela crescia quando ela tinha o quê? Paz. Tá? Então, ela crescia quando ela tinha paz. Hoje, infelizmente, nós vemos algumas igrejas crescendo, mas na verdade elas estão inchando, elas estão usando de espetáculos e de atrativos para chamar a atenção das pessoas para dentro da igreja, mas as pessoas elas começam, elas não voltam, enfim, não existe sustentabilidade, não existe sustentação espiritual nesse tipo de situação. E olha que interessante, aqui está dizendo no versículo que os irmãos viram, Atos 9:31, que a igreja, que eles se multiplicavam. Né? Por quê? Porque eles tinham paz. Então aqui nós temos algo muito profundo para nós meditarmos. Por que muitas igrejas não crescem hoje de forma sustentável? Porque muitas das vezes elas não têm paz. São igrejas em que a contenda existe, a desunião, as facções, as panelinhas, enfim. Então isso é algo extremamente prejudicial, não somente para pessoa em si que está envolvida com isso, ou que dissemina esse tipo de coisa ruim, mas é ruim também para a obra como um todo. Isso é ruim para a igreja. Então, enfim, nós temos aqui alguns exemplos bíblicos de pessoas aí que eram pacificadoras, que tinham a paz consigo. E existem situações, irmãos, que surgem no nosso dia a dia para tentar, de alguma forma, de alguma maneira, roubar a nossa paz. Tá? Então, vem aqui a pergunta: o que é que vem para roubar a nossa paz? O que efetivamente surge para tentar roubar a nossa paz? Então, várias situações podem surgir nesse contexto. Eu citei aqui algumas. A violência, né, que nós estamos vivendo, aí, a violência urbana principalmente, muitas vezes vem para nos deixar inquietos, para tirar nossa paz, a ansiedade pelo dia de amanhã em relação aos problemas, enfim, o medo, a insegurança, a questão financeira, esta crise que o país está vivendo, isto também vem a, de alguma forma, tentar roubar a nossa paz e outras coisas mais, enfim, muitas coisas são usadas aí pelo inimigo, pelo mundo, para tentar tirar a nossa paz, para tentar roubar a nossa paz. Mas a grande questão aqui é a seguinte: o que é que nós devemos fazer quando surgirem essas situações para roubarem a nossa paz? O que nós devemos fazer nesse caso? Irmãos, a resposta está lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha só o que nos diz a Bíblia. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, irmãos, olha só, não estejais inquietos. Aqui, quando está falando de inquietude, está falando o quê? Sobre falta de paz. Então, em outras palavras, para não estar preocupado, para não perder a paz por causa dessas coisas que foram listadas, como exemplo, violência, ansiedade, medo, enfim, outras coisas mais. Então, aqui nesses versículos, nós vemos basicamente o que é que precisa ser feito para que a nossa paz não seja roubada. Tá? Então, o que é que precisa ser feito? Aí os versículos dizem: orar, suplicar e agradecer. Então, ele está falando, olha só, oração, súplica com ação de graças. Então, nós devemos inicialmente apresentar diante de Deus em oração tudo aquilo que nos inquieta. E vejam que o versículo ele fala em oração, ele fala sobre suplicar. Irmãos, suplicar aqui significa pedir com humildade, diferente aí do que alguns pregam nos dias atuais, dizendo que o crente ele tem que determinar, ele tem que exigir, ele não pode aceitar determinadas coisas. Enfim, aqui está falando sobre súplica, está falando sobre pedir com humildade. Então nós não temos que determinar o que exigir nada da parte de Deus. Nós temos é que pedir com humildade.
E por fim, aí o versículo também diz que nós temos que prestar ação de graças, ou seja, nós temos que agradecer. E o mais interessante disso tudo, irmãos, agradecer de forma antecipada, ou seja, antes de sermos atendidos. Isso é demonstrar confiança em Deus. E o resultado disso qual é? O resultado disso é que a paz de Deus, que como diz o versículo, excede todo entendimento, ou seja, a paz de Deus que está além do entendimento humano, ela vai guardar o que? Os nossos corações e os nossos sentimentos. Irmãos, o termo guardar aqui, ela guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. O termo guardar aqui, ele significa proteger, tá? Então, o termo guardar aqui é como um guarda mesmo, um segurança que está posicionado ali de forma estratégica para proteger alguma coisa ou para proteger alguém. Então, enfim, o resultado disso que está aqui em Filipenses 4, 6 e 7 é o quê? Qual que é o resultado? É a nossa paz não ser roubada por essas coisas que surgem aí no dia a dia, tentando levar, tentando tirar, tentando roubar a nossa paz. Em outras palavras, irmãos, a verdadeira paz, ou seja, a paz como virtude do fruto do Espírito, ela não pode ser roubada por coisas ou por situações do mundo. E no momento que vem a inquietude sobre nós, nós temos que fazer como Paulo disse ali aos irmãos da igreja de Filipos, como está em Filipenses 4, de 6 a 7, que foi lido. E continuando ali, se fôssemos olhar o versículo 8, Paulo fala sobre a necessidade de ocupar a nossa mente também com coisas boas, não ficar pensando naquilo que vem para tirar a nossa paz. Bom, nós já fizemos aí uma introdução, vamos assim dizer, sobre a paz. Agora nós vamos ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre as dimensões da paz. É muito importante entender bem esse tópico, tá, irmãos? Que muitas pessoas confundem essa questão aqui. Então nós vamos tratar disso neste tópico agora. Então, primeiramente, né, falando das dimensões da paz. Então, primeiramente, nós temos a paz com Deus. Olha só, o com está em amarelo na elipse aí para diferenciar, tá? Paz com Deus. Então, nós vamos ver aqui, rapidamente, fazer uma leitura sobre alguns versículos aí que falam sobre a paz de Deus. Está na tela dos irmãos aí, rapidamente. O primeiro em destaque aí, Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava com ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Tá? Então aqui também está falando de paz com Deus. 2 Coríntios 5, 18 a 20. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Reconciliar com Deus, ou seja, ter paz com Deus, como nós comentamos lá naquele exemplo que nós dividimos ali em 3 períodos, né? Depois da queda, houve a inimizade, a paz com Deus deixou de existir, e através da reconciliação, a paz voltou a existir. Pelo menos para aqueles que se reconciliaram, que foram justificados. Justificados de que maneira? Está lá em Romanos 5:1 que nós lemos. Pela fé, tá? Recebendo aí o sacrifício de Jesus. E para terminar essa leitura dos versículos, Efésios 2, de 13 a 17. Mas agora em Cristo Jesus vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então aqui nós temos alguns versículos que falam sobre a paz com Deus, tá? E
os irmãos reparem que todos eles falavam, especificamente, como nós comentamos anteriormente, falam sobre a nossa conversão. Então nós estamos vendo aqui que a paz com Deus, ela vem da nossa conversão, ou seja, ela vem a partir do momento que nos reconciliamos com Deus através de Jesus Cristo, tá? Então esta é a paz com Deus. Então nós temos aqui a dimensão, vamos dizer assim, ascendente da paz. Por que ascendente? Porque é de nós para com Deus. Então, a paz com Deus, ela só é possível mediante a justificação pela fé. Tá? Só é possível mediante a justificação pela fé. Justificação, irmão, significa ser tornado justo. Tá? Então, justificação é ser tornado justo diante de quem? Diante de Deus. De que forma nós somos justificados? De que forma nós somos tornados justos diante de Deus? Através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde nós recebemos aí pela fé esse sacrifício, aceitando Jesus como Senhor e como Salvador de nossas vidas. Então isso significa, irmãos, que não pode haver paz entre o homem e Deus enquanto o homem estiver sob a culpa do pecado. Ou seja, irmãos, antes de ser justificado pela fé, não é possível haver paz entre o homem e Deus. Não é possível haver paz com Deus. Tá? Então essa aqui é a paz com Deus. E como nós já comentamos, nós como pacificadores, nós devemos levar para outras pessoas essa paz. Nós devemos levar outras pessoas a se reconciliarem com Deus através de Jesus Cristo. Para quê? Para que eles também possam ter paz com Deus. Além da paz com Deus, agora nós temos também a paz de Deus. A paz com Deus e a paz de Deus. Então está em amarelo aí para os irmãos diferenciarem. Tá? Nós falamos sobre a paz com Deus, agora nós vamos falar sobre a paz de Deus. Então, diferente da paz com Deus, a paz de Deus, ela tem a paz com Deus, ela tem aquela dimensão ascendente, cuja dimensão é ascendente. Agora, a paz de Deus, ela tem uma dimensão interior, tá? Para dentro de nós. Então, alguns versículos aqui sobre a paz de Deus. Tá? Então, nós temos aqui Colossenses 3,15 e Filipenses 4,7. Tá? Então, Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E Filipenses 4,7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Tá? Então, aqui temos dois versículos que falam sobre a paz de Deus. Então, irmãos, trata-se aqui de uma paz interior que nós recebemos do Espírito Santo. Ou seja, não se trata de uma paz que vem de nós mesmos ou de uma paz que vem do mundo. Tá? Então, nós estamos falando aqui de uma paz que nós sentimos no coração quando nós estamos no caminho certo e tomamos as decisões corretas. Irmãos, esse item aqui é como se fosse um sinal de aprovação da parte de Deus. Quando nós estamos no caminho correto, quando a gente está tomando uma decisão correta. Os irmãos sabem que quando nós temos o Espírito Santo, quando nós estamos no caminho errado, ou quando nós vamos tomar alguma decisão equivocada, é como se o nosso coração fosse tomado de uma intranquilidade, nós não ficamos tranquilos. Tá? Então aqui a gente está falando da paz que dá esta tranquilidade no nosso coração, quando a gente está no caminho certo, quando a gente está tomando as decisões corretas. E um ponto importantíssimo aqui, irmãos. A paz de Deus em nossos corações só pode existir após a paz com Deus. Então, a paz de Deus, ela só pode existir em nossos corações após nós termos paz com Deus. Ou seja, irmãos, não é possível ter a paz de Deus em nossos corações antes de nos reconciliarmos com Deus através de Jesus Cristo. Então ninguém pode dizer que tem a paz de Deus sem ter se reconciliado com Ele. Ninguém pode dizer que tem a paz de Deus se ele não tiver paz com Deus. É impossível isso. E o pastor Antônio Gilberto, no mesmo livro que nós já comentamos, sobre o fruto do Espírito, ele faz uma colocação muito interessante nesse contexto. Ele diz assim, está na tela dos irmãos:
Nossos pensamentos são como a água agitada de um lago, que não nos deixa ver o fundo, mas chega um momento em que a superfície e o fundo estão em perfeita calma e tudo fica claro. E assim é quando a paz do Espírito Santo age em nós, dando-nos a certeza de que estamos tomando as decisões certas. Então, enfim, está aqui dentro do contexto da paz de Deus. E além da paz com Deus e da paz de Deus, nós temos também a paz com os homens, tá? Então, diferente da paz de Deus, que ela é interior, aqui nós estamos falando, né? E da paz com Deus, que ela é ascendente, nós estamos falando da paz com os homens, que ela é exterior. Então, a dimensão dela é exterior. E olha o que a Bíblia nos diz sobre a paz com os homens, lá em Romanos 12:18 e Hebreus 12:14. Se for possível, Romanos 12:18, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então repare, irmãos, que Romanos 12:18, ele diz que nós devemos ter paz com todos os homens, se for possível, tá? Isso significa, irmãos, que nem sempre é possível termos paz com todos os homens, tá? A Bíblia diz numa outra versão que no que depender de nós, nós devemos ter paz com todos. Mas a questão aqui, irmãos, é que nem sempre a paz depende de nós. Tem muitas pessoas que não vão querer ter paz conosco. Tem muitas pessoas que não vão querer ter paz conosco, inclusive pelo fato de nós sermos crentes, tá? Mas sempre que depender de nós, a paz ela deve existir. Tá? Então isso significa, em outras palavras, que nós não podemos ser, como nós já comentamos, geradores de contendas, geradores de inimizades, nem entre nós e nem entre outras pessoas, tá? E aí nesse contexto, nós temos ali em Gênesis 26, 19 a 22, cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Então aqui nós temos o exemplo que nós já comentamos de Isaac em relação aos poços. E como nós já comentamos, no que depender de nós, é melhor cavar outro poço do que contender com outras pessoas. Então, no que depender de nós, nós temos que ter paz com os homens. É melhor sair para cavar outro poço do que arrumar contenda, do que arrumar inimizade, tá? E é importante saber que, como está na tela dos irmãos, a paz interior está sempre associada primeiramente à nossa situação diante de Deus e depois entre os homens. Ou seja, irmãos, nós não podemos ter paz interior se nós não tivermos primeiramente paz com Deus e segundo, se nós não tivermos paz com os homens. Eu não posso ter paz interior se eu não tiver em paz em relação a Deus. Eu também não posso ter paz interior se eu não tiver paz com outras pessoas à minha volta. Ou seja, a dimensão interior da paz, ela depende da dimensão ascendente, que é aquela para com Deus, e também da dimensão exterior, que é aquela para com outros homens. Ou seja, para com o nosso próximo, para com aqueles que estão à nossa volta. Bom, agora que nós já falamos aí sobre as dimensões da paz, nós vamos então ao próximo tópico, onde nós vamos falar de forma bastante breve aqui para os irmãos sobre a relação de algumas outras virtudes com a paz, onde a gente vai citar alguns exemplos bíblicos aí para reflexão dos irmãos, tá? Então a gente vai passar por cada um desses versículos aqui, os irmãos depois podem meditar com calma. Então, primeira relação que nós temos aqui é a relação da graça com a paz. Olha o que nos diz em Apocalipse 1:4. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, como todo mundo sabe, graça significa favor imerecido, ou seja, aquilo que nós
recebemos, aquele favor que nós recebemos sem merecer. E a paz, ela é a evidência e a certeza da graça de Deus para conosco. Tá? Então, essa é a relação da paz com a graça. A graça que nos conduz à paz. E sem a graça não há paz, como está na tela dos irmãos. Uma outra relação aqui entre virtudes, entre o amor e a paz, como está lá em 2 Coríntios 13, 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Então, irmãos, um ponto interessante aqui, é impossível para a gente dissociar o amor de qualquer outra virtude do fruto do Espírito. É impossível separar o amor de qualquer uma das virtudes do fruto do Espírito. Na aula de número 12, a gente vai falar especificamente sobre essa virtude do amor, mas a gente não consegue dissociar, a gente não consegue separar. E a paz, como sendo uma virtude do fruto do Espírito, ela não pode ser separada do amor. Enfim, e a paz, ela é o amor confiando, ela é o amor repousando, tá? Uma outra relação, uma outra associação que existe aqui entre virtudes, entre a santidade e a paz. 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 12:14. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha só a associação da paz com a santificação. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós também não podemos dissociar o relacionamento com Deus, nós não podemos dissociar esse relacionamento da nossa santidade. Por quê? Porque a santidade é necessária para que nós venhamos a manter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento é necessário para que nós tenhamos a paz de Deus em nossos corações. Então nós temos aqui a relação, a associação da santidade com a paz. Temos também a justiça e a paz, conforme Tiago 3,18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Enfim, aqui Tiago diz que a justiça ela é semeada na paz. Temos também justiça, alegria e paz, conforme Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Olha que interessante, irmãos, que aqui, nessa passagem de Romanos 14:17, nós temos três aspectos diferentes. Tá? Nós temos um primeiro aspecto quanto a Deus, que aqui a gente está falando da justiça, ou seja, de sermos justificados por Cristo Jesus. A justiça. Então, o primeiro aspecto é o aspecto quanto a Deus, o aspecto em relação a Deus. Depois nós temos o aspecto em relação aos crentes, em relação aos demais crentes. Qual aspecto que é esse? O que está associado a esse aspecto, melhor dizendo? A paz. E depois nós temos o aspecto em relação a nós mesmos, ou seja, uma dimensão interior. Aqui a gente está falando da alegria. Então, quando a gente fala de justiça, paz e alegria, a gente está falando de três aspectos. Um aspecto em relação a Deus, em relação aos crentes e em relação a nós mesmos. Em relação a Deus, nós temos a justiça, remetendo aqui a questão da justificação por Cristo Jesus. Temos a dimensão em relação, o aspecto, melhor dizendo, em relação aos crentes, que é a paz, e temos o aspecto em relação a nós mesmos, que é a alegria. Depois nós temos uma outra relação aqui agora da confiança com a paz, conforme Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então aqui, irmãos, está bastante claro, né, bastante tranquilo, porque a paz, ela advém da nossa confiança em Deus. Por isso que a paz, como virtude do fruto do Espírito, ela é chamada de fruto da confiança. Tá? Então, a confiança e a paz, elas têm uma relação muito estreita. Agora, vale lembrar que confiar significa também se colocar sob a orientação de Deus. Então, quando a gente confia, a gente segue a instrução, a gente segue a orientação. Se eu confio em Deus, eu sigo a orientação, eu sigo as ordens, eu sigo o direcionamento de Deus. Uma outra relação entre virtudes aqui com a paz, nós temos vida e paz, conforme Romanos 8:6.
porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Irmãos, aquele que não se submete à vontade de Deus, ele não pode esperar outra coisa para ele senão a morte. Agora, aquele, porém, que tem a paz com Deus, que se reconciliou com Deus e que não somente isso, mas que se submete à sua vontade, ele vai ter o quê? Ele vai ter a vida. Ele vai ter a vida eterna, tá? Então nós temos aí a relação entre a vida e a paz, tá? Enfim, nós temos aí uma relação de algumas virtudes com a paz. Agora nós vamos ao próximo tópico, onde nós vamos tratar de um ponto extremamente importante, que é como obter a paz, como obter esta paz. Então nós já falamos bastante sobre a paz, sobre seus aspectos, sobre suas dimensões, sobre exemplos bíblicos, enfim. Então a pergunta que fica agora é: como obter a paz? Então, primeiramente, nós vamos falar aqui sobre 6 pontos sobre como obter a paz. Então, o primeiro deles, o que é necessário? Receber a Jesus como Salvador, como está lá em Efésios 2,14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e derribando a parede de separação que estava no meio. Irmãos, conforme nós já comentamos por mais de uma vez, nós já frisamos isso. Não é possível ter paz antes de se reconciliar com Deus. E essa reconciliação só é possível após receber pela fé a Jesus Cristo como Salvador. Então, primeira coisa para poder obter a paz é receber Jesus como Salvador. A segunda coisa necessária para se obter a paz: colocar-se sob o cuidado de Deus. Então, nós temos aqui no livro de Jó, capítulo 22, versículo 21. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Então, ou seja, nós temos que estar unidos com Deus. E estar unido com Deus significa também se submeter à sua vontade, ou, em outras palavras, estar sob o seu controle. Tá? Então, nós temos aqui para obter a paz, primeiramente, receber Jesus como Salvador. Segunda coisa, colocar-se sob o cuidado de Deus. E a terceira coisa, qual é? Confiar em Deus de todo o coração. Então nós temos aqui, conforme Isaías 26:3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, como nós já comentamos, a paz ela é também chamada de fruto da confiança. Então nós devemos confiar em Deus como nosso provedor. Confiar em Deus que Ele vai estar sempre presente nos momentos de adversidade, nos momentos que nós necessitarmos. Enfim, é essa confiança que nos permite ficar em paz. Como nós já comentamos, não dá para dissociar a paz da confiança. Então, primeira coisa, receber Jesus como Salvador. Segundo, colocar-se sob o cuidado de Deus. Terceiro, confiar em Deus de todo o coração. A quarta coisa, qual é? Amar a palavra de Deus. Onde está isso? Salmos 119, verso 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Então nós devemos amar a palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, muitos já não amam mais a palavra de Deus. Muitos já trocaram a palavra de Deus por palavras de autoajuda, por shows, por espetáculos, enfim, já substituíram, já não amam mais a palavra de Deus. E como nos diz também o Salmo 1, nós devemos ter prazer na lei do Senhor, mas não somente isso, nós temos que meditar nessa lei de dia e de noite. Então vamos lá, para frisar. Primeira coisa para obter a paz, receber Jesus como Salvador. Segundo, colocar-se sob o cuidado de Deus. Terceiro, confiar em Deus de todo o coração. Quarto, amar a palavra de Deus. Quinta coisa que é necessário, viver em justiça, conforme Isaías 32:17. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Então aqui nós estamos falando sobre justiça, estamos falando também sobre a justificação diante de Deus, conforme nós já comentamos. Somente após sermos justificados, nós poderemos ter paz com Deus, e tendo paz com Deus, nós poderemos ter a paz de Deus.
Então, primeira coisa, receber Jesus como Salvador. Segundo, colocar-se sob o cuidado de Deus. Terceiro, confiar em Deus de todo o coração. Quarto, amar a palavra de Deus. Quinto, viver em justiça. E a sexta coisa, colocar nossas inquietações diante do Senhor. Então, aí conforme Filipenses 4, de 6 a 7, que nós já meditamos nessa passagem, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, nós já comentamos aí sobre esses versículos, colocando nossas petições aí diante de Deus através da oração, pedindo com humildade, que é suplicar, e sendo agradecidos aí de forma antecipada, nós vamos ter paz, nós vamos ter a paz de Deus, que é uma paz que, como nós já comentamos também, ela está além da compreensão humana, ela está além do entendimento humano. Por isso que Paulo diz nesta passagem que é a paz de Deus que excede todo o entendimento, tá? Então, enfim, nós temos aqui, primeiro, receber Jesus como Salvador. Segundo, colocar-se sob o cuidado de Deus. Terceiro, confiar em Deus de todo o coração. Quarto, amar a palavra de Deus. E quinto, viver em justiça. Então, aqui nós temos as 6 coisas necessárias aí para obter a paz. Bom, vamos agora então à nossa conclusão. O mundo vive sem paz porque é habitado por pessoas que vivem dominadas pela natureza pecaminosa. Em contrapartida, nós vivemos em paz, mesmo em meio às adversidades, pela ação do Espírito Santo em nossos corações, onde temos a convicção de nossa paz com Deus, uma vez que a inimizade que havia entre nós e o Criador foi desfeita através da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Enfim, irmãos, através do sacrifício de Jesus Cristo, a graça de Deus ela nos alcançou e nós temos o privilégio de termos paz com Deus, o privilégio de termos a confiança que não importa por quais lutas nós venhamos a passar, mas Deus ele sempre estará conosco e o mais importante, sendo fiéis até o fim, estaremos um dia com o Senhor na glória. Bem, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.